Fala pessoal, professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai comentar uma prova muito interessante, a prova do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, para o cargo de analista. Tenho certeza de que esta redação vai ser muito importante para você, para o teu estudo. E claro, no sentido sempre de você conhecer um pouco o perfil da banca também, não só conhecer o assunto. Antes, aquele pedido. Quem já é aluno aqui do curso, quem já faz parte aqui do nosso canal, já deixa o like aí na confiança e também se inscreva. Tem muita gente falando que não está recebendo aí o nosso conteúdo. Portanto, você deve se inscrever aqui no canal para você receber o nosso conteúdo. Toda semana há pelo menos 2 vídeos aqui no canal. Lembre-se também de ativar o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos. Se liga aí, ó. Vem aqui comigo. Prova do CNMP. A gente está falando do Conselho Nacional do Ministério Público. Dixon, é interessante eu fazer essa análise? Sim, cara, é sempre muito importante você analisar as provas, sejam aquelas que você já fez, sejam aquelas que você não fez. No sentido de você dominar mais temas, conhecer mais temas, mas especialmente de você cada vez mais entender o perfil da banca, saber como a banca vai cobrar a redação discursiva e como ela vai te avaliar. É por isso que a gente vai analisar aqui não só a prova discursiva, mas também vamos analisar aqui o padrão de resposta que a banca divulgou. Muito interessante para o teu estudo. Vem aqui comigo, olho na tela. Olha aí. Temos aqui prova do CESP para o CNMP para todos os cargos de nível superior. Dixon, quando essa prova foi aplicada? Agora, em 2023. Agora. É uma prova muito recente. Temos aí uma prova cuja banca organizadora foi o CESP, então você tem já o padrão de prova discursiva do CESP, em que ele traz para a gente um texto motivador, ele traz o comando, que normalmente é dividido em 2 partes, ele traz a primeira parte aqui do comando e ele traz a segunda parte do comando aqui. E o tema? O tema está aqui. Tem aluno que não conhece esse tipo de prova aqui do CESP. Professor, quantos tópicos nós temos aí? Ah, eu vi que a gente tem basicamente 2 tópicos, o tópico 1 e o tópico 2 aqui, ó, o T1 e o T2 ali. E aí, cara, é muito importante que você faça isso aqui que eu estou fazendo, que você interprete cada detalhe, identifique essa estrutura de enunciado e que você interprete cada detalhe. Antes mesmo de ir para o texto motivador, eu gosto de fazer uma leitura atenta do comando e também uma interpretação não só do comando, mas do tema, assim como dos textos motivadores também. Se liga aí, olha aqui, ó. Eu tenho o seguinte: tendo como referência a notícia apresentada, então você tem de ter como referência. Ah, esse não é só um texto motivador, é um texto de referência? Sim, cara. Qual a diferença? O texto motivador ele não é imprescindível para você responder a prova. O texto de referência, sim, você tem de fazer ali o uso desse texto, você tem de ir até aquele texto, porque ele é uma referência para você. Elabore um texto dissertativo. Eu já sei que é dissertativo argumentativo, dado que eu tenho aqui uma temática de atualidades. A misoginia deve ser criminalizada no Brasil? Foi feita uma pergunta para você. A misoginia é a ideia principal. Deve ser criminalizada no Brasil? É uma pergunta, cara. E aí, meu amigo, se há uma pergunta no tema, você deve respondê-la. Mas ele já faz isso aqui para você, olha. Continuando aqui. Ao desenvolver seu texto, posicione-se nitidamente, quer dizer, de forma clara, em relação à pergunta proposta. Ele já te dá até o valor, cara. O CESP ele faz isso. Ah, para mim, eu achava que eu tinha de escolher um desses tópicos e responder sobre eles. Não, o CESP já dá o valor de cada um deles aqui. E você sabia que a resposta desses tópicos, ela equivale a 95% da nota?
é isso, ó, se a gente soma 1,5 com 12, a gente tem 13,5 pontos. Se a gente soma com 15, nós vamos ter aí 28,5 pontos. Quer dizer que essa redação aqui, ela tem um valor de 28,5? Não, não é isso não. Quer dizer, na verdade, que 1,50 nós damos aqui a apresentação mais estrutura textual. E aqui é o desenvolvimento dos tópicos para esse cara aqui. Total, 30 pontos. Este é o valor desta prova discursiva. É esse cara aí. Você percebeu que esse tópico aqui é um tópico que está implícito? Então, na verdade, nós temos tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Quando a banca fala posicione-se nitidamente em relação à pergunta proposta, quer dizer de forma clara. De forma clara, você tem de deixar claro o seu posicionamento. Você não pode abrir mão do seu posicionamento. Basicamente, esse texto aí, ele vai falar sobre este PL aqui, ó, Projeto de Lei número 896 de 2023. Ele fala isso aí para você. É isso que o texto motivador aborda. Você percebe claramente que ele vai falar a respeito aí de misoginia, vai falar a respeito de feminicídio. Basicamente, é o seguinte, ele fala que a proposta chegou ao Senado, aqui no segundo parágrafo, ó, sob a forma de uma ideia legislativa. A intenção era incluir no rol dos crimes de preconceito a injúria, ofensa à dignidade ou ao decoro, o discurso de ódio, por meio de palavras, gestos ou atos dirigidos a pessoas em razão do seu sexo feminino. Em menos de uma semana, a ideia legislativa alcançou os 20.000 apoios necessários para tramitar no Senado sob a forma de sugestão legislativa. A iniciativa também foi apoiada pela senadora que a transformou no projeto de lei PL número 896 de 2023. A medida prevê multas e penas de reclusão de 1 a 5 anos ao agressor, conforme o ato praticado contra a mulher. Isso vem lá do Senado, é o texto cuja fonte aí é o Senado Federal. Cara, ele te deu aí o primeiro tópico, o tópico 3, na verdade, né, que é para você se posicionar em relação à pergunta que foi feita. A misoginia deve ser criminalizada no Brasil ou não? Professor, não sei nem o que é misoginia, esse ódio, essa aversão à mulher. E aí, claramente, a gente sabe que ele está tratando um assunto aqui que sempre esteve no debate, mas atualmente a gente percebe que esse tema é recorrente. Você concorda comigo? Eu tenho aqui no tópico 1, manifestações de misoginia na sociedade brasileira. Tá vendo? Isso aqui é recorrente. Aí eu lembro desse movimento aqui, dos Red Pillers, né? Os Red Pills. E aí nós temos aí aquele caso do cara do Campari. Eu, inclusive, sempre divulgo lá nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram. Eu falo aí sobre esses casos, acontecimentos. Muitas vezes eu trago alguns memes, mas sempre há ali um elemento social, uma ideia para ser debatida, sempre há ali alguma coisa interessante em termos de reflexão. E diz respeito exatamente a isso, a esses movimentos aí. Então ele quer manifestações de misoginia na sociedade brasileira, mais de uma. Então você vai trazer aqui fatos, você vai trazer exemplos dessas manifestações, eu acabei de falar aí para você. Então esses podcasts que existem aí, que são movimentos que de uma forma geral pregam a misoginia, o discurso de ódio contra as mulheres, já viu? Aquela rapaziada que faz uma força para gostar de mulher, já viu? E aí nós temos no tópico 2, possíveis consequências da criminalização da misoginia caso o PL número 896 de 2023 seja aprovado. Possíveis consequências. Então, se você responde ali no tópico 3 que você é a favor ou contra, o seu posicionamento ele vai interferir aqui nessa resposta. Então, vai depender do seu posicionamento. Posicione-se nitidamente em relação à pergunta proposta. Professor, eu fico em dúvida quando ele me pergunta sobre isso. É melhor eu me posicionar contra ou a favor? Já vou adiantar a você que você pode ser tanto contra quanto a favor.
contra ou a favor. Dixon, então não tem problema? Não, não tem problema. Se você quer ser aí contra o PL, não tem problema algum. Mas você pode ser tanto contra quanto a favor. Basicamente é isso que ele queria de você. Se você for contra, você pode trazer as consequências ali dessa criminalização da misoginia. Ah, isso não vai trazer tantas consequências assim. A exemplo da lei do racismo, por exemplo, isso não vai fazer com que as pessoas cometam menos crimes de misoginia. Agora, se você for a favor da lei, você pode falar, sim, é muito importante que essa lei seja aprovada, não só para a gente criminalizar a misoginia, mas sobretudo para a gente educar. Ela vai ter também um efeito educativo. Interessante. O que o CESP trouxe como resposta para a gente? Dixon, eu não conheço o padrão de resposta. É uma resposta provável aí para cada um dos tópicos, né? Ou seja, para você construir o desenvolvimento da sua redação. Está aqui, cargo, analista CNMP, dissertativo, a prova foi aplicada 16/4/2023. Padrão de resposta. O candidato deve desenvolver o tema proposto de modo objetivo, demonstrando domínio dos mecanismos de coesão e coerência textuais e do registro culto do português escrito. As abordagens são variáveis. Olha o quão importante é você entender isso daqui. Quer dizer que o padrão de resposta não é obrigatório, mas é muito importante que você siga uma linha parecida com o padrão, porque o examinador ele vai muito aqui pelo que o padrão determina. Nesse sentido, é importante você construir o seu texto de modo aí a abordar elementos que sejam similares ao que o padrão traz. Mas o candidato deve responder com clareza a pergunta feita, tá vendo? Ó? Quando eu falei lá de forma clara, aí tem gente que fala, mas o CESP pede posicionamento na prova, eu nunca vi. Tá aí, ele pediu posicionamento. A pergunta formulada pelo tema, posicionando-se contra ou a favor da criminalização da misoginia no país. Em relação ao aspecto 1, então basicamente aqui, ele falou do tópico 3. Você pode ser contra ou a favor, você só não pode ser radical. Tópico 1 e aqui o tópico 2. Em relação ao aspecto 1, que é o tópico 1, espera-se que o candidato demonstre familiaridade, olha, espera-se que ele demonstre familiaridade com as atualidades, eu falei de atualidade, que envolvem o tema, dando exemplos de situações e atitudes corriqueiras, frequentemente banalizadas na sociedade brasileira. Então é aquele cara que faz a piada, o lugar de mulher é na cozinha, e aí você já sabe que esse tipo de coisa é misoginia. Em que mulheres sofrem agressão física ou verbal, ou em que são discriminadas por serem mulheres. Aí. Pode, inclusive, fazer referência a eventos da atualidade que deram destaque ao tema na imprensa e motivaram a proposta do projeto de lei citado no texto de referência, como, por exemplo, a proliferação de grupos misóginos na internet. Olha aí o Red Pills aí. Incels, MGTOW ou MGTOW, machosfera, tá vendo? Esses podcasts, blogs que existem aí, que são movimentos misóginos. No Brasil e no mundo, o aumento da violência doméstica com a pandemia da Covid-19, o inquérito aberto pela Polícia Civil de São Paulo para investigar ameaças de morte dirigidas a uma atriz pelo indivíduo que ela parodiou. Adivinha quem é esse cara? O cara do Campari, chamado também Calvo do Campari. Divulguei vários memes aí desse cara, aquele cara falava lá, uma breja, meu, né? A menina chamou ele para tomar uma cerveja, ele estava tomando Campari, ele ficou indignado com ela, falou que na verdade ela queria que ele se submetesse a ela, que ele se inferiorizasse ali para tomar uma cerveja, que ele jamais deixaria de tomar o Campari dele para tomar uma cerveja. A menina só pediu para tomar uma cerveja com ele. E aí nós temos o seguinte, ou a divulgação dos dados da quarta pesquisa visível e invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha, que revelou que no ano de 2022, a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente no país. Então você poderia citar também elementos a respeito desta pesquisa.
Somado isso, nós temos aqui o tópico 3. O desenvolvimento do aspecto 2 depende, na verdade, é tópico 2, né? Não 3. Da resposta dada à pergunta formulada. Eu falei isso, cara. Falei, ó. Formulada no tema. De modo que a discussão sobre as consequências da criminalização fundamente o posicionamento do candidato, contra ou a favor da criminalização. Então a fundamentação está aqui, ó, garantindo a coerência do texto como um todo. O cara não pode se posicionar contra e vir aqui e falar, não, aí o PL sendo aprovado, com certeza vai indicar isso. Não tem como, né? Você tem que seguir uma mesma linha de raciocínio. Por exemplo, se a favor, pode argumentar que a criminalização... Ó, muita gente me pergunta, como é que é o padrão de resposta quando o tema é polêmico? Ele te dá aqui a possibilidade, você ser a favor, tá aqui. Pode argumentar que a criminalização diminuiria a misoginia não apenas por seus efeitos punitivos, mas também por seus efeitos educativos, promovendo a conscientização de um grave problema que tem suas raízes na invisibilidade. Se for contra, tá aí. Pode argumentar que a criminalização do racismo e da homofobia teve pouco impacto na diminuição das agressões visadas e que medidas educativas mais robustas poderiam obter resultados mais contundentes, ou que as agressões enquadráveis no crime de misoginia já podem ser punidas pelo disposto no atual Código Penal brasileiro, lesão corporal, ameaça, calúnia, difamação, etc. Aqui é uma argumentação até razoável, né? Se o cara for contra. É isso aí. Pessoal, e então, curtiram, hein? Perceberam o quão importante é você ficar ligado nos assuntos atuais, você ficar ligado naquilo que a gente publica também? Falei muitas vezes sobre esses movimentos misóginos, já divulguei inúmeros temas sobre misoginia, não só aqui no meu canal, mas nas redes sociais, e também já abordei inúmeros assuntos relacionados a isso aqui, como por exemplo feminicídio. É isso, espero que vocês tenham gostado, estudem bastante, conheçam o perfil da banca. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!